Fala pessoal, estamos aqui com o nosso técnico Ítalo. Ele tá aqui começando essa placa, né, Ítalo? Isso. É uma 3060 Ti, que a gente disse que foi fazer a remontagem dela, né? Ele falou que ela estava esquentando muito, ele foi trocar a pasta térmica e disse que trocou os thermalpads, voltou a esquentar e desligar e parou de apresentar vídeo. Aí, logo no início aqui a gente viu que foi feito a tentativa de reparo aqui no conector do cooler. Ela não apresenta imagem, tá ligando sem apresentar imagem, e deu para ver também que os thermalpads não estão não estão deixando a pasta térmica espalhar. Provavelmente de tamanho errado. Então, provavelmente o cliente trocou lá, ele colocou o thermalpad de tamanho errado. E essa característica aqui é quando o chip não consegue encostar no dissipador por conta de alguma coisa, né, que está impedindo. Nesse caso aqui é bem possível que sejam os thermalpads. Então, se ele utilizou assim, pode ter danificado a solda, pode ter danificado alguma outra coisa na remontagem, né? Que pelo que ele passou de relato, foi que ele trocou a pasta térmica, aí disse que o thermalpad estava seco, entre aspas, e aí ele trocou os thermalpads. Depois dele trocar os thermalpads, ele disse que voltou a esquentar e desligar e agora não está dando vídeo. Provavelmente forçou bastante ela e deve ter esquentado bastante esse chip. Geralmente quando isso acontece é porque a solda danificou, né, pela temperatura excessiva, mas não tem como ter certeza, ainda mais porque geralmente quando trocam os thermalpads e colocam de tamanho errado, aqui a manutenção foi feita de forma indevida. Então tem que fazer sempre a análise para verificar se não tem um componente faltando ou algo do tipo, que é bem comum acontecer, porque se a pessoa colocou os thermalpads de forma errada, é bem possível que tenha esbarrado em algum cantinho aqui. Então eu vou terminar de desmontar ela, fazer uma análise visual, verificar se tem algum componente faltando, se tem algum componente torto, se a chave de fenda passou em algum lugar. E caso não, depois disso eu vou fazer a medição das tensões principais e depois partir possivelmente para a troca da solda BGA e limpeza dela, que ela está bastante suja. Como estamos, Ítalo? Bom, na análise visual eu já vi que tem um capacitor que estava soltando, né? Eu já terminei de tirar ele aqui para ver que o terminal arrancou da placa-mãe. Não totalmente, mas a trilha não rompeu, mas ele saiu do terminal, que eu já estanhei, né, para conseguir soldar de novo. É um capacitor igual esse aqui, ó. Ele caiu desse lugar aqui. Vou ressoldar ele antes de medir as tensões. Foi o único componente que eu identifiquei aqui visualmente que estava visualmente danificado, né, que ele estava meio arrancado. Ele estava quase saindo da placa. Os outros parecem que estão ok. Provavelmente foi algum impacto, porque os outros são bem firmes. Depois que eu soldar ele na placa de novo, eu vou fazer o teste das tensões principais. E aí, Ítalo? Bom, eu liguei ela aqui, depois de colocar o componente, apresentou um vídeo intermitente e depois da tela preta. Está sem dissipador, mas é bem possível. Existe a chance de ser problema na solda BGA. Preciso montar ela para testar de novo. Deixa eu fazer outro teste. Como ele apresentou a imagem, eu não preciso medir as tensões agora. Vou ver aqui como que tá, se está esquentando muito. Está esquentando bastante. Ele deu sinal de vida pelo menos. Apesar de estar apresentando vídeo preto, deu sinal de vida. Então, por enquanto, eu vou montar ela aqui e vou fazer alguns testes. E aí, Ítalo? Bom, foi feita a montagem, né? Ela funcionou um pouquinho, depois perdeu a imagem. Então, eu imagino que por conta dos thermalpads de tamanho errado, o chip esquentou muito durante muito tempo e acabou causando algum problema na solda VGA, porque ela está funcionando de forma intermitente. Apesar dela ter funcionado um pouquinho com a gente, ela não está dando vídeo agora. Ela está
tirei isso aqui, que eu não sei exatamente de onde que é, mas estava com a adaptação, eu fui ver se a adaptação estava ok. Então deixei desconectado. Deve ser LED, alguma coisa do tipo. Cooler não é, porque eles três estão girando. Então vou voltar para a análise visual, né? Eu já coloquei o componente, mudou o sintoma, mas não resolveu o problema. A placa de vídeo ainda não funciona corretamente. Então, bem possível que eu vá partir depois para a troca da solda BGA. E aí, Ítalo? Bom, aqui só para mostrar a pasta térmica como que ela espalha quando não tem problema de termopad. Aqui eu não apertei muito, mas se eu tivesse parafusado um pouquinho melhor ele teria preenchido melhor, mas dá pra ver que ele abriu e não ficou aquelas pontas, né, de bastante pasta térmica no meio, que aí não causaria superaquecimento. Já deu pra ver a diferença. E eu testei ela sem o termopad. Eu ainda não sei quais termopads vêm nesse modelo de placa de vídeo. Eu tô fazendo testes só básicos nela por enquanto. Quando eu for fazer os testes completos eu vou trocar os termopads, mas eu tenho que olhar como que são os termopads originais dela, desse modelo de placa de vídeo, e a partir disso eu tenho que substituir, e aí a gente verificar se a pasta térmica está espalhando corretamente com os termopads que a gente substituiu. E aí, Ítalo? Bom, aqui está o chip. Fiz a troca da solda BGA, ainda não lavei o chip, mas só para mostrar aqui. E a PCB, fiz a limpeza. E agora eu vou fazer a solda do chip na PCB para ver se resolve o problema, que é bem possível que seja só. E aí, Ítalo? Bom, a placa de vídeo ainda está intermitente, mesmo após a troca da solda BGA do chip GPU. Então eu retirei os módulos de memória, já limpei a placa aqui. Tô deixando aqui só para mostrar. Eu tenho motivos para acreditar que esse primeiro módulo aqui, que era o primeiro aqui, ele está com problemas de solda, porque tem alguns terminais aqui que estão muito apagados. Pode ser que ele seja o problema, tá? A placa está intermitente. Então, por via das dúvidas, eu retirei os 4, eu vou refazer a solda desses 4. Se não der certo, aí eu vou retirar os outros e refazer a solda. Vou iniciar por eles, porque é bem possível que seja um desses 4 primeiros, porque uma placa geralmente ela fica assim no gabinete e fica forçando aqui, nessa região. É normal que aconteça problema nos primeiros módulos de memória, mas também acontece nesses aqui, então de todo jeito teria que retirar os outros se não desse certo. Mas a princípio retirei esses 4, vou refazer a solda, depois eu vou trocar a solda dos outros 4. Como estamos, então? Bom, fiz a troca da solda BGA de todas as memórias. Fiz aqui, não funcionou, fiz o resto. Eu mostrei o mesmo procedimento, então não precisou de muita mudança. Ainda não coloquei esse aqui de volta, não vi necessidade. Vou testar de novo ali para ver se apresentou a imagem, para ver se é realmente um problema de solda de memória. Se não for, pode ser ou o chip ou uma das memórias. Então, como ela não apresenta imagem, não é todo teste que consegue rodar. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que ver se resolver com essa troca da solda. Se não resolver, vai ter que procurar essa memória e ver se encontra. E aí, Ítalo? Bom, aqui é a placa, depois da troca da solda das memórias. Ela continua com o mesmo sintoma. Ela chegou a funcionar algumas vezes, mas a gente não sabe dizer sem ter um chip ou memórias qual que é o problema real. Pode ser tanto o chip GPU quanto as memórias dela. E como não é problema de solda e ela não apresenta imagem para a gente conseguir fazer o teste completo nas memórias todas, a gente vai verificar se a gente tem alguma dessas peças para fazer a substituição, para verificar se resolveria o problema. Mas sem ter a peça, não tem como detectar 100%.
tem como ter uma ideia. E assim, existe a chance de ser o chip e existe a chance de ser algumas das memórias. Então a gente vai tentar encontrar as memórias primeiro. Às vezes encontra de uma que está com o chip danificado e utilizar o chip dela em outra PCB. Isso já leva mais um pouco de tempo, mas essa é a tentativa que a gente pode fazer. A gente pega o chip e testa em outra PCB. Se não resolver, é bem possível que seja o próprio chip, se as memórias da outra PCB estiverem boas. Aí, no caso, realmente assim reparo.